No My News Vida e Previdência hoje a gente vai falar sobre previdência, vida e previdência, com alguém que entende muito do assunto. Vitor Bernardes é diretor de Vida e Previdência da Sul América e está nessa área há muito tempo, né, Vitor? É verdade, Mara. Obrigado pelo convite. Um prazer falar desse assunto que eu sou um verdadeiro apaixonado. São mais de 25 anos já trabalhando. Eu sou testemunha disso, porque eu já te conheço de outros carnavais, de outras empresas por onde você já passou, né? Pelo menos uns 20 anos aí que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Eu lembro bem de falar de pilar de educação financeira. Pois é, esse é um ponto interessante da gente começar a falar, porque quando a gente fala de previdência, pensa, preciso... Primeiro ponto que você vai, preciso comprar um plano de previdência. Uhum. E, na verdade, existe um caminho. O plano de previdência, ele na verdade, é a ponta final. Você Exatamente. Tem um caminho que tem que fazer ali, desde a previdência oficial até saber que plano você quer, né? O que você quer fazer da sua vida, né? Sim. Eu acho que o assunto previdência, ele nasce ainda depois, e a gente, talvez o ponto de partida, assim, a cultura brasileira não é uma cultura previdenciária, é uma cultura de investimento. A gente não tem isso. Quando a gente fala, né, de um país que passou por hiperinflação, quer dizer, a gente tem alguns aspectos que tornam mais difíceis essa conversa sobre o guardar dinheiro, né? Então vamos deixar a previdência até pela nomenclatura, né? O que é o guardar dinheiro? Ele deveria nascer primeiro para uma discussão de reserva de emergência. Então, assim, não dá para discutir um planejamento de longuíssimo prazo, pensando, né, no parar de trabalhar, na tranquilidade de daqui 30 anos, se eu mal consigo me suportar sobre eventualidades que vão acontecer. Então, essa conversa sobre educação financeira, sobre o guardar dinheiro, sobre o poupar, de forma mais geral, ela tem que nascer em algo como, bom, no curtíssimo prazo eu estou protegido, se acontece alguma coisa, eu consigo aqui 6 meses de uma segurança por parar de trabalhar, uma eventualidade, sei lá, um problema na casa, enfim, não importa qualquer que seja, por isso a gente chama de reserva de emergência. Depois a gente começa a dar nome aos bois aqui, né, bom, então, se eu quiser trocar de carro, se eu quiser fazer uma viagem, então eu vou começar a discutir projetos específicos que vão ter necessidades pontuais que provavelmente ainda vão ser de curto, talvez médio prazo, dependendo dessa tua ambição. E aí num terceiro momento você fala de previdência. Num terceiro momento você fala, bom, que não é o dinheiro que sobra. Isso também é importante, porque também é um vício. A gente quando fala... Porque não sobra, né? Esse é o ponto. Você sempre vai arranjar alguma coisa para consumir. Quando a gente compara, né, o bombardeio de publicidade, é muito mais para consumo do que para poupança. E as demandas mesmo, né? É natural. Então já não pode ser o dinheiro que sobra, porque não sobra. Então, dentre, né, a gente fala muito, né, como é que deve ser o comportamento, o que a gente faz, né, o que eu sugiro, né, por onde eu começo. Então a gente sempre fala assim, olha, começa sabendo para onde o dinheiro está saindo, porque quando a gente for discutir cada uma das caixinhas, o quanto cada uma merece, né, de colocar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, isso tem que ser a primeira coisa que você faz, né, de reservar antes. Então assim, uma vez superado talvez essa questão, principalmente da reserva de emergência, aí você começa a pensar nos seus desejos, nas suas ambições, e em algum momento essa ambição tem que ser a do dinheiro do futuro, né, do depois da manhã, não é o dinheiro de amanhã, é do depois de amanhã, é o dinheiro que vai te trazer essa sensação de tranquilidade para quando tomar a decisão de vou parar de trabalhar ou vou fazer outra coisa. Eu parar de trabalhar, né, vou falar de trabalho é sempre, a gente estava falando há pouco, né, o trabalho não é um fardo. Então a aposentadoria não pode ser vista como essa oportunidade de me livrar do fardo de trabalhar, né? A questão do poder não ter uma renda fixa, né? Então parar de trabalhar pode ser, vou me dedicar a um outro assunto que eventualmente vai me gerar uma renda menos frequente ou mais esporádica. Uma independência financeira. Isso, essa questão da segurança da independência. Então... Esse ponto é um ponto muito interessante, porque eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, gente rica, e que não tem independência financeira. Parece um paradoxo, mas não é. Você tem gente que tem menos dinheiro, mas que é mais independente financeiramente do que outras pessoas que têm muito dinheiro. Porque tem muito dinheiro, mas tem muitas obrigações também. Tem a relação, né? A gente vai falar muito dessa relação com o dinheiro, né? Com a relação do trabalho, família, etc., né? O quanto você
constrói, né, desse ambiente do que é essencial, né, enfim, essa questão do essencialismo, né, como é que você lida com aquilo que você consegue depois, a partir de uma certa idade, abrir mão, né, falar, talvez eu não precise mais disso, então, mas, e quando fala-se de previdência, essa questão de trazer essa tranquilidade, ou essa segurança de poder tomar uma decisão que não esteja vinculada a essa dependência de um trabalho fixo, remunerado, permanente. Isso certamente, eu citei 30 anos, né? Vamos parar para pensar, né? Quando a gente fala você falou da aposentadoria oficial, né? Vou parar de trabalhar formalmente ou oficialmente, a previdência oficial com 65 anos, 60, 65. A gente discute longevidade hoje para muito mais do que isso. Eu lembro quando eu tinha a idade do meu filho, né? Meu filho vai fazer 14, né? Quando eu tinha a idade dele, a minha bisavó viva tinha, sei lá, 88 anos e eu contava isso na escola como se era um evento, né? Ter uma bisavó de 88 anos, né? As pessoas, era uma coisa... O avô do meu filho vai fazer 84, né? A minha avó, a bisavó dele, faleceu com 95. Então, você vê, eu tô falando de uma geração que ganhou 10 anos, assim, tranquilamente, né? Então, o parar de trabalhar, não. A gente discute parar de trabalhar com 60, 65 já há muito tempo. Então, como é que fica essa relação, né? Que você vai ficar mais tempo sem trabalhar no pós do que o que você trabalhou? Porque daqui a pouco a gente está discutindo isso. Você sabe que eu li, tem um livro chamado Working Longer, que tem um trabalho que fala das montadoras americanas. É um livro antigo, mas no auge da crise das montadoras americanas, eles falaram o seguinte, esse era um dos problemas, porque você tinha gente aposentada há mais tempo naquela montadora do que o que tinha trabalhado. E eles tinham benefícios muito grandes, enfim, isso no passado, então isso virou um problema para a empresa, porque você tinha um pessoal aposentado durante mais tempo do que trabalhou naquela empresa. Enfim, por tanto tempo que eu já trabalho, eu sou matemático, sou atuário, né? Então minha formação passou muito por estatística, né? E a gente fala muito nessa questão da nossa pirâmide demográfica, já está virando barril, né? Então você tem essa mudança, né, da população nas idades, né? E você acaba vinculando também, né, a questão da previdência privada com a previdência pública, né, que para o Brasil é um problema, para o mundo é um problema, né? A questão do envelhecimento é global, não é uma questão nossa, né? Isso gera esse desequilíbrio, essa necessidade de você, por conta própria, precisar também se planejar para não depender exclusivamente de uma aposentadoria pública, né? Então, acho que todo esse contexto, a gente falou de hiperinflação. Eu estava comentando outro dia num roadshow que a gente fez com os nossos parceiros corretores, né? Que é o seguinte, a gente tem, provavelmente hoje, a primeira geração que está produzindo renda, pensando aqui nos seus 20 alto, 30 anos, que não sabe o que é hiperinflação. É a primeira. Porque o Plano Real fez 30 anos, né, agora. Qualquer pessoa com 40 a mais viveu isso, pelo menos na relação com os pais, né, de lembrar da compra do mês, né, da inflação de 80% no mês, aquela coisa. Essa geração que hoje produz renda com seus 20 anos, 20 altos, 30 baixos, ela não viveu isso. E isso, para um assunto previdência, você falar de um planejamento de 20, 30, 40 anos, é indispensável, né? Não dá para você discutir longuíssimo prazo com uma inflação que te corrói exatamente. O dobro, né? Assim, não dá para guardar dinheiro. Não faz sentido. O longo prazo de hiperinflação é o fim do mês. Exatamente. Né? Vou pensar no Natal, né? Mas... Agora, eu uma vez entrevistei a secretária de Previdência chilena, no Chile. Faz tempo isso. E eles estavam no meio de uma reforma, de ajustes da reforma, eles fizeram vários ajustes, em que ela dizia o seguinte, o Chile fez a grande reforma da Previdência na América Latina, foi o primeiro país a fazer essa grande reforma, e depois, 30 anos depois, viu que tinha problemas, porque muita gente ficou sem dinheiro nenhum, porque não tinha aquela base. Perfeito. E ela falou assim, olha, o que nós vimos é o seguinte, primeiro, nós fizemos aquela grande reforma e não falamos com as pessoas, que virou um problema deles guardar o dinheiro para aposentadoria. Nós não fizemos a educação financeira.
Segundo, a gente não tinha aquela base de mais proteção. É isso. Essa base vai ter que ter. Tanto que hoje eles têm. E ela falou, e o terceiro é o seguinte, envolve várias áreas do conhecimento. Então ele falou assim, tem que estar o Ministério da Educação envolvido, o Ministério da Saúde envolvido, enfim, não é só uma questão matemática. Né? Não é, definitivamente. E a gente quando fala, né, como enquanto empresa, né, o cuidado que a gente começa a ver de RHs, dedicando tempo no preparo para a aposentadoria dos seus funcionários, dos seus executivos, porque envolve muito mais, né, quer dizer, uma relação da pessoa como um todo, né, assim, o senso de propósito. Quer dizer, então, bom, agora eu não trabalho mais, eu não sou mais útil para a sociedade. Então tem uma, acho que envolve sim vários aspectos. Essa questão do Chile ficou muito evidente que existe sim uma camada que tem essa característica mais assistencialista, que acho que ela precisa ser cuidada, porque, enfim, ainda mais falando de países, né, em desenvolvimento, falando dos latinos aqui principalmente, né, que essa camada ainda ela é pesada, ela depende de governo, enfim, acho que tem um aspecto que é importante. A gente fez uma reforma última, né, que foi mais paramétrica, né, ela não foi tão estruturante assim. Eu lembro, né, quando ela estava saindo, eu conversei com o Valor, né, eu falei assim, olha, em off aqui, vamos bater no papo no aquecimento, eu falei, ó, a única coisa que eu te garanto é que essa não é a última. Né? Bem, aliás, a próxima está vindo mais rápido do que era esperado, né? Porque realmente tem um aspecto além do paramétrico, que é discutir tempos, idades, etc., né? Tem uma questão de estrutura, né? E eu lembro da gente, enquanto federação, FENAPREV, discutindo, né, as alternativas, né? Teve uma proposta que discutia pilares, um pouco, talvez, aprendizado de Chile com algumas, né? Bom, já sabendo que lá teve esses desafios, talvez aqui já nascendo com esses aspectos sendo cobertos. Né? Então, isso sem falar, né, a gente falou, né, você, na sua apresentação falando de vida, a gente nem sequer tocou no assunto do seguro de vida, que é como é que eu me protejo durante a construção de patrimônio. Né, que se falar de previdência, que é um guardar dinheiro, que é mais fácil de você materializar, né? Uma coisa é você falar, tá, eu tenho as minhas caixinhas aqui do guardar, que eu tenho um objetivo bem determinado, né? Então a reserva de emergência, ela tá lá, ela não tem um nome específico, mas eu me sinto seguro que se acontecer alguma coisa, eu tenho ali de onde tirar. Quero trocar de carro, quero fazer uma viagem, quero, sei lá, um intercâmbio, filho, educação, o que quer que seja, é uma outra caixinha. E aliás, né, quando a gente fala de educação financeira, o dar nomes é sempre bom, né? Porque na hora de mexer dá mais dor, né? Para ser isso aqui, mexer preciso trocar de celular, precisa mesmo, né? Eu vou pegar o dinheiro da viagem, sério? Né, assim, dói, né? Você postergar a viagem. Sabe que isso que você está falando, eu vi uma vez num evento do FED de Chicago, um experimento que eles fizeram num país africano, não vou lembrar qual em que eles davam, né, o dinheiro para a família todo mês, davam o dinheiro ali e falavam, ó, tal, tem que guardar o dinheiro, tem uma parte desse dinheiro que tem que guardar. Aí, primeiro mês, não guardou nada. Segundo mês, aí eles colocaram em envelopes ali o nome de cada dinheiro, aí nada. Aí diz que eles quando começa a botar os nomes, eles começam a guardar, e aí no do educação dos filhos, eles botavam a foto do filho. Não tocavam no dinheiro. Porque gera uma relação diferente. Você, obviamente, vai ter um pouco mais de culpa, dependendo de onde você precisar mexer por uma... Vou chamar banalidade aqui, né? Mas, por exemplo, um querer trocar de celular e não precisar, que é diferente, né? Mas, enfim, celular como, né, um objeto de desejo. Isso é uma estratégia, né? É uma estratégia das finanças comportamentais, mas que funciona, né? Você acabou de citar um exemplo aqui que eu nem conhecia de pesquisa e funciona de fato, né? A Previdência, ela é uma caixinha, né? Então, se aqui sendo uma estratégia já conhecida, e para o poupar, que é fácil, né? Você consegue, se consulta lá um extrato, você vê, meu dinheiro rendeu tanto, eu tenho agora tanto guardado, eu continuo, né? O seguro de vida é mais difícil de se materializar, né? Porque o benefício ali não é tangível, aliás, é um benefício que no ponto de partida você não quer usufruir, porque ele vai estar associado a um evento que você não quer que aconteça. Então, mas isso não tem muito a ver com a falta de conhecimento do seguro, do produto seguro de vida? Então. Porque hoje o seguro de vida, ele tem várias funcionalidades. Você não precisa morrer para usar o seguro. Exatamente. Eu acho assim, primeiro, né, a pandemia ela colocou literalmente o bode na sala.
Se a gente lembrar, né, do que foi o começo da pandemia, ela tinha uma aleatoriedade impressionante. É claro que se falava-se muito, né, da comorbidade, etc. Mas você conhecia pessoas que tinham o perfil do risco máximo e que não acontecia nada, e o atleta que super saudável que morreu. Então, esse começo, antes da gente discutir imunização de população, vacina, etc., ele assustou tanto para algo que foi tão surreal, que o seguro de vida ele ganhou um espaço, e quando você vai lá no Google, né, nas pesquisas, isso aumentou significativamente, principalmente quando a gente fala do seguro de vida da compra voluntária, que é o seguro de vida individual que gera efetivamente a preocupação e a intenção da compra. Né? Porque o seguro de vida coletivo, que é aquele quase obrigatório, é uma convenção coletiva, é uma empresa de grande porte que sabe que tem que ter, etc. Isso aqui o cliente mal sabe, né? O empregado mal sabe o que tem ali dentro, e também está, acho que no papel da educação, seja seguradora, seja quem distribui, corretor, etc., falar mais do assunto. Então tem uma questão sim de aprendizagem, de cultura de novo, né? Mas também nesse aspecto de que ele vai muito além do que você comentou agora, do pagar numa eventual morte ou uma invalidez, né? Pensando nos casos mais graves. E acho que aqui tem um aspecto importante da forma como o mercado mesmo amadurece, que é o volume de coberturas, né, de seguro-vida que o próprio beneficiário consome. Então, nós, Sul América, como empresa de saúde, não saúde no estrito senso de curar doença, né, mas uma visão um pouco mais ampla, a gente fala, né, de saúde integral, que toca a saúde, né, saúde mental, saúde financeira, saúde física, que são as coberturas de consumo em vida, né, e com uma características de saúde muito marcante. Eu vou dar alguns exemplos, né? Eu vou falar 3 coberturas que, para quem não é do mercado segurador, vai falar, você está falando de saúde. Doenças graves, diária de internação hospitalar, diária por incapacidade temporária. Despesa médica hospitalar. Esse doenças graves, quando eu descobri esse seguro, eu falei, cara, isso é muito legal. E eu digo mais, assim, não dá para não ter, não dá exatamente. Pra não ter. E, por exemplo, quando a gente está falando de aposentadoria, imagina um profissional liberal, autônomo, que não tem essa relação do salário fixo do CLT mensal. Um profissional liberal, um autônomo, que não tem o famoso DIT, que é a diária de incapacidade temporária, não tem como. O que é, o que é essa cobertura? Né? Numa eventual incapacidade temporária, ele recebe uma diária até que essa incapacidade... Então, pensa, vou falar aqui um dentista, que tá, eu vou falar de um evento... Né, um susto, mas de um evento corriqueiro. Tá jogando um beach tênis e quebra o braço, torce o pulso e precisa de gesso, precisa imobilizar. O que esse dentista faz na segunda-feira? É a pessoa que depende exclusivamente de mobilidade, né, de atuação física ali, né? 15 dias de tipóia, 1 mês de tipóia. Ele faz o quê? Essa cobertura serve única e exclusivamente para isso, né? Então, motorista de aplicativo, um médico, dentista, todo mundo que você for pensar que tem uma dependência não tem como você correr o risco de se privar por 1 mês, né, de salário porque você estava, né, não consigo. Então, e são coberturas que estão dentro do ramo vida, né? E a gente tem, enfim, uma série de outras coberturas justamente nessa de como é que eu aproximo o cliente comprador sem precisar ficar vinculado necessariamente a esse viés de você vai morrer, invalidez, né, deixar para alguém, você não está mais aqui. Então, agora você vê o caso do doenças graves, por exemplo, muitas vezes, mesmo uma pessoa empregada, CLT, tem plano de saúde na empresa e tal, ainda assim, ela ter um seguro DG é importantíssimo. Super importante. Porque ela pode... Porque vai ter recurso no caso de um tratamento, inclusive que ela pode, você falou do seguro-saúde, pode ser inclusive que aquilo que o seguro-saúde dê de cobertura, porque não seja o que ela deseja, né? E a vantagem, né, o doenças graves, ele não é um reembolso. Ele antecipa um capital a partir de um diagnóstico. Né? Então, nosso produto tem lá 30 patologias, né? Diagnóstico confirmado, o médico ele apresenta lá o diagnóstico daquela patologia, o pagamento à vista. Fala assim, olha, eu não sei o que você vai fazer com esse dinheiro, sinto muito pelo diagnóstico, naturalmente, mas está aqui. Se você quer uma segunda opinião médica, o tratamento internacional... Ele é pouco falado. Ainda é. Ele é pouco falado, inclusive, pelas seguradoras. Ainda é. A gente, talvez dentro dos caminhos, eu acho que tem... outra vantagem do seguro de vida, né? Se você pega o espectro até onde o produto alcança,
eu vou ter produtos de massificação mesmo ali, começando nos acidentes pessoais, que vai custar R$10. Que é aquele quase free to trial, assim, né? Aquela primeira porta de entrada, que vai ser você solteiro, você não tem filho, você não tem para quem deixar, mas você tem que se preocupar com você, porventura, coberturas mínimas ali. E eu vou ter produto para altíssima renda, que eu vou discutir cobertura de 5 milhões, doenças graves, etc. Então, eu acho que a gente vem galgando isso, né? E essa parceria em quem distribui seguradora, que acho que também é outra beleza do nosso mercado, né? A forma como o produto é distribuído, né? O agente que distribui, ele não tem vínculo com a seguradora. Isso também é talvez dos poucos mercados que gera essa segurança de que o agente distribuidor, justamente por não ter vínculo, ele vai ser agnóstico na escolha, ele tem ali esse dever, né, de falar, putz, eu preciso entender a sua necessidade para poder falar, mas essa seguradora tem um produto que acho que te atende melhor e assim por diante. Então acho que essa combinação, né, e obviamente mídia, e a gente tem que obviamente se usar de todos os canais para falar mais. Eu acho que a pandemia ela assusta, ela traz pelo motivo ruim, porque assusta todo mundo, mas eu acho que a gente tem sim esse trabalho, né, e é quando você aproxima o cliente comprador da proposta do valor, né, de o que agrega de valor para o cliente comprador, que são essas coberturas em vida, e outras assistências, às vezes a gente fala assim, um penduricalho, né, o assistência residencial, o faz tudo, o marido de aluguel, nutricionista, pet, nossa, a gente tem tantas mas você, assistências. para fazer isso, você tem que fazer uma gestão do seu risco pessoal, né? Você tem que, não é simplesmente chegar e comprar um produto. Você tem que olhar o todo, até porque os recursos são finitos, né? Sim. Para ver de que forma você constrói essa carteira, né? E eu acho que aqui talvez um outro aspecto que eu acho que tecnologia apoia muito, né? A gente fala, obviamente, primeiro de uma distribuição já muito digitalizada, né? A gente até antes da pandemia ficava pensando naquela coisa de assinar proposta, né? Protocola, né? E hoje papel, né? Não tem papel, né? Tudo acontece no mundo digital, né? Eu acho que aqui é muito prático, né? O corretor ele se utiliza do celular para fazer a venda do produto. E o cliente ele acessa a apólice no espaço do cliente, no ambiente, pelo celular, para saber o que ele tem acesso. Mas existe um desafio que é enxergar o seguro, o produto seguro, como investimento e não como gasto. Porque muitas vezes a pessoa não tem uma aplicação para previdência, por exemplo. Não consigo guardar dinheiro para previdência. Ok, mas talvez ela tenha que ter tem que ter uma rede de proteção ali que não tem um custo tão alto, que ela é capaz de suportar aquilo, mas ela não é chamada a atenção dela para isso. Você vê uma força de venda muito maior, por exemplo, em PGBL e VGBL. Eu acho que isso é parte do desafio, né? A gente vem transformando essa coisa do seguro deixar de ser essa visão de custo dentro de um orçamento, né? Uma despesa dentro de um orçamento familiar para ser, de fato, um investimento, né? Uma proteção para a construção de patrimônio futuro, dentro dessa distribuição, e você falou muito bem, né? Tem um mito de que seguro é caro, né? Quando você compara o tamanho do bem, né? O seguro de automóvel talvez seja o mais corriqueiro, né? O custo de um seguro de automóvel percentualmente ao bem que ele está sendo protegido versus seguro de vida é uma desproporção gigantesca, né? Sem entrar no mérito, né, do que você está mais preocupado aqui, se é com o carro ou com a tua vida, ou com os teus beneficiários, sua família, mas eu acho que tem sim esse lado, né, dessa mudança, né? O próprio mercado segurador, foi interessante ter colocado, eu lembro de minhas primeiras interações com seguro de vida, eu nasci no mercado de previdência antes de seguro, né? E eu lembro eu tateando no ambiente de seguros, né, e estava numa reunião, alguém falou assim, esse aqui é o frontispício. Eu falei, não repete isso na minha frente mais, né? Porque eu não sei o que significa isso, eu tenho vergonha de falar isso numa reunião com alguém, né? Então acho que teve um papel do mercado segurador de quebrar um pouco esse estigma. Tem sempre um asterisco no final da página para me pegar na curva para algo que eu não vou ter direito, né? Aquela bula de remédio, né? Aquela coisa muito técnica, né? Que parece os materiais até 10 anos atrás, o material que o cliente recebia era quase uma réplica do que eu tinha que aprovar na SUSEP.
Que eu tenho as minhas formalidades com o Zé, eu não tenho problema, mas a minha conversa com o segurado tem que ser diferente, tem que ser algo que eu consiga conversar. Que ele consiga entender. Que ele consiga entender na linguagem dele, né? Eu acho que aqui tem um trabalho que a gente vem fazendo. Se você lê hoje os ambientes das seguradoras, dos corretores, ele já tem uma linguagem muito diferente. É mais amigável. Muito mais amigável. E o que você percebe as maiores angústias dos seus clientes hoje? Puxa, essa é uma pergunta boa, assim, né? Eu acho que tem essa questão de conseguir olhar o longo prazo com um pouquinho mais de um tempo maior do que a gente chama de longo prazo. Isso vai trazer uma angústia natural, né? De como é que eu vou me relacionar, porque a gente começa a provocar o cliente para uma discussão, para um raciocínio que ele nunca fez. Quando você toca, por exemplo, a educação dos filhos, no exemplo que você deu, essa questão do parar de trabalhar, essa questão da dependência, notoriamente, né, sabida de que a Previdência Oficial não vai ser quem vai te trazer isso. Então, trazer isso de forma cuidadosa e o quanto antes se antecipa, né, quando você vincula aqui, né, a relação dos seus dependentes, filho, esposa, etc., e você mesmo no futuro. Eu acho que essa angústia ela tem que ser bem trabalhada, não para o desespero, mas para antecipação de algo que, né, quando a gente fala de investimento, quanto antes melhor. E como né, o Save More Tomorrow, que a gente já ouviu em algumas situações, né, só tem isso, não tem problema, né? Começa antes com o que dá. Mas começa, né? A gente fala muito disso, né? Pouco e sempre, né? É isso. E se der mais amanhã, que seja mais amanhã. Mas começar logo, porque o tempo, a gente fala... Investimento fala assim, risco-retorno é o maior jargão de todos, né? Todo mundo fala risco-retorno. Não dá para ter ambos, né? Você tem que abrir... Apesar de que o Brasil, às vezes, foge um pouco. É uma particularidade aqui. Os títulos públicos estão aí para não nos deixar mentir. Selic, né, acima de 10, enfim. Mas não é só... O tempo é uma tríade, porque o tempo é um vetor importante nessa conversa adicional então, risco-retorno. Mas essa nova geração, essa geração que está chegando aí, ela é mais previdente do que as gerações antigas? Porque é uma geração mais ligada, por exemplo, em sustentabilidade, em desafios climáticos, e eu não sei, não vi nenhum estudo específico sobre isso, mas... Por ter essa preocupação... Deveria ter uma associação maior com isso também. É mais um desejo... Por ter um consumo menor, enfim, por conta dessas preocupações em relação ao clima, em relação à natureza. Uma exposição talvez ainda maior do que foi a minha geração jovem ao consumo, né? Quando você fala de rede social, assim. Tem uma questão, né, do consumo de muito imediatismo, quando você... olha para aquilo, né? Vou falar as bets, né? Isso me dá um desespero, assim, né? Você começa a ver o que isso se consome. É desesperador, né? Então você vê, olha com que Previdência concorre, né? A gente... Mas é uma distorção total. Muito grande. Então, essa concorrência da exposição permanente do que a gente fala de rede social, etc., né? Para algo que é o muito distante é a minha preocupação. Assim, porque, de fato... É uma juventude que cresce com uma mentalidade, quando você fala de sustentabilidade, diversidade, inclusão, qualquer que são temas que foge do que a gente viveu há 30, 40 anos atrás, que deveria muito mais aproximar esse tipo de assunto, né? De uma preocupação diferente com... porque é a geração que, se não enfrentar os desafios do clima, não vai ter onde morar. Vai acabar o planeta, né? Literalmente. Então, deveria sim, mas ao mesmo tempo, estou falando, obviamente, de uma particularidade do Brasil, quando se fala das bets, mas sei lá, um país que tem cassino, que tem outra coisa, não sei, não vou arbitrar aqui, mas é a concorrência no dia a dia do que está no TikTok de uma criança de 11 anos. Tem algum vídeo de alguém falando, ou com que frequência algum vídeo que fala de proteção de seguro, de previdência, de poupança, né, de educação financeira. Então, eu estava numa conversa lá no Ministério da Previdência e estava falando com o secretário, eu falei, secretário, isso que você está me contando, você tem que botar no TikTok. Porque as pessoas têm que saber e as pessoas, enfim... E hoje tem outros, né? Além do TikTok, tem outros desses rápidos aí. Hoje não tem nem e-mail, né? Eu tava falando com meu filho, não, mas precisa cadastrar, precisa de e-mail. Ele falou, puta, e-mail? E-mail é fax, né? E-mail, né? Isso, já virou, né? Enfim, não se pergunta qual é o seu telefone, me passa o WhatsApp, né? É lógico. Não tem um telefone, né? Outro dia eu tava falando com a minha filha
telefone da casa, né? Minha filha falou assim, mas a casa tem telefone, né? A casa vai falar com quem, né? Como se o telefone da casa, né? Telefone fixo, isso, né? Imagina, né? Então, eu acho que tem aqui essa questão de como é que a gente também, como mercado como um todo, né? Todo que o ecossistema significa do mercado segurador, previdência e investimentos, como é que a gente também ocupa esse espaço. O que você diria, a gente está caminhando para o fim aqui dessa conversa, o que você diria para um pai hoje, uma mãe, né, que trabalha, né, tá lá, tem emprego, trabalha, tá sem rendimento, mas tem um desafio de atender as demandas dos filhos, porque isso é uma outra coisa, principalmente com mulheres, que acontece, atende tanto as demandas, se preocupa tanto com as demandas dos filhos, até guarda dinheiro para os filhos, e não guarda dinheiro da própria previdência, quando deveria ser a primeira coisa então. que deveria guardar. O que você diria para esse pai que hoje está com todas essas demandas e essas angústias e vê se aproximar aí daqui a 10, 15 anos, ter que se aposentar? Eu acho que talvez o primeiro caminho seja, de fato, o falar, né? Primeiro que, óbvio, né, uma família que tem a consciência da preocupação com o filho, o futuro do filho, e não fez a sua própria lição de casa pensando na pessoa física, né, no gerador de renda, né, tem uma desconexão que precisa ser resolvida, né, e o falar Isso é grave, né, porque o pai fala, não, primeiro meu filho, mas primeiro meu filho significa você se cuidar primeiro. Pois é, então acho que talvez aqui... E por isso a gente encadeia muito essa questão, né, do reserva de emergência, planos específicos de previdência, porque isso fala muito com essa relação da educação, né, e do estar sob controle, né, aquela coisa do saber para onde vai o dinheiro, né, do anotar a despesa, né, o controle financeiro, tudo nasce nessa questão do controle, né, para que você gere os confortos e as tranquilidades para cada uma dessas situações. E para os filhos, isso tem que fazer parte da conversa, né? Eu vejo, né, a escola dos meus filhos hoje, meu filho tem aula de educação financeira, nem de que idade, acho que desde os 8 anos isso faz parte do currículo. Então, para não depender de que a escola traga esse assunto para dentro de casa, que os pais tragam, porque os pais façam com que o assunto guardar dinheiro não seja um mito. Né? Não seja um mito, e que você fala assim, putz, tem certeza, né, eu preciso, quero, né, o necessário versus, né, a coisa do desejo, né, de blindar essa coisa do consumismo, né, do consumo consciente, etc. Eu acho que aqui tem um papel da provocação, né, talvez esse não consumo agora vai te gerar um benefício de um consumo maior na frente, né, você não troca, né, o incentivo, né, sei lá, um pai que está discutindo mesada, eu tenho um amigo meu que falava para o filho que a economia gerada na mesada gerava um bônus para o próximo mês. Então, assim, qual é o tamanho do incentivo que a gente dá para um filho que poupa? É só pelo poupar ou eu tenho que gerar um estímulo adicional? Porque, na verdade, quando você poupa só por poupar, de novo, vira uma coisa... É um envelope sem destino. Né? Você tem que colocar uma meta, né? um objetivo, que ele cria esse vínculo do que o dinheiro... que aparece no celular, porque acaba sendo isso, né? Ele vê um número no celular, porque o dinheiro físico não é a carteira com mais ou menos dinheiro, né? É o celular com número, né? Então, como é que eu materializo isso para a criança, né? Quanto antes, melhor, né? Então, trazer esse assunto, né? Dá o exemplo dentro de casa, né? Acho que isso... Exemplo funciona, né? Eu lembro a nossa antiga diretora de RH, o pai educa pelas costas, né? O filho tá te olhando ali, é verdade. Né? Então, assim, vai ficar difícil se não tiver essa... conexão, né, de se fazer não tiver o exemplo, né? É complicado. Quero te agradecer muito essa conversa, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Aguardo os próximos convites, porque esse assunto, se deixar, a gente fica aqui. Traz o almoço, a gente continua na mesa aqui. É verdade. Você que acompanhou a gente, se tiver dúvida, manda, que a gente manda para eles responderem. E a gente se vê em breve. Compartilha essa informação, manda as dúvidas e a gente se vê em breve.